Jesus falou para os discípulos dele que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem que vigiar e orar. E aqui Tiago está falando que a instrução para nós é essa, que nós temos que nos sujeitar a Deus e resistir o diabo, para que ele possa fugir. Então essas duas coisas nós temos que guardar no nosso coração. Nós temos que ir para a nossa casa e a gente esqueça de tudo que foi falado aqui na pregação. Mas que na semana você lembre, eu tenho que me submeter, me sujeitar ao meu Deus, e eu tenho que resistir ao diabo. Aleluia, Deus. É quando você viver uma situação lá no serviço, você vai trazer para o teu coração essa palavra. O Senhor já me alertou lá no domingo. Eu tenho que me sujeitar ao meu Deus, e eu preciso resistir ao diabo. Então essas duas coisas nós temos que sair daqui hoje guardado no nosso coração. Amém? Tiago, provavelmente quem escreveu tenha sido o irmão de Jesus, Tiago, porque também havia dois Tiagos, discípulos de Jesus, além do irmão de Jesus, né? Que não era discípulo, mas estava ali com ele, e depois também ficou à frente da obra, da igreja do Senhor. Muitos Tiagos, né? No Novo Testamento. Mas aqui, provavelmente, o irmão de Jesus que tenha escrito isso. E essa carta, irmãos, ela vai para a igreja do Senhor, na igreja primitiva, quando os irmãos estavam espalhados, né? Distantes uns dos outros, situações estavam cada dia mais difíceis para os cristãos da época, porque existia uma grande oposição contra o cristianismo, contra os irmãos. Então pensa, Jesus foi crucificado. Os ensinamentos de Jesus tinham que ser interrompidos por eles. Então existe a grande perseguição da igreja do Senhor, os cristãos, aqueles seguidores de Jesus, dos discípulos, e também o irmão de Jesus, Tiago, está sofrendo grande oposição, confronto, muita luta, muita injustiça, muita dificuldade para continuar servindo a Jesus e anunciando a palavra do reino, a salvação em Cristo Jesus. Então, Tiago, ele escreve essa carta para os irmãos, justamente neste momento de uma grande dificuldade, que a igreja estava espalhada, os irmãos estavam já se afastando, fugindo das situações, que era muito difícil servir ao Senhor. Por isso ele fala sobre três coisas aqui. Ele fala sobre a verdadeira religião, sobre a prática da fé e sobre a sabedoria que vem do alto. Porque ele começa a explicar que a fé tem que ser evidenciada. As pessoas não poderiam somente ouvir da fé, não poderiam somente falar sobre essa fé em Jesus Cristo, mas elas tinham que evidenciar, viver, praticar, conseguir demonstrar o amor ao próximo, a caridade ao próximo, se dedicar para com o próximo, saber que estavam sendo perseguidos, mas tinham que se manter com a sua fé em evidência. Não poderiam deixar essa fé se esvair, sumir das suas vidas, porque eles foram chamados para isso. E nesse versículo que Tiago escreve, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Aqui nós vemos que tem três palavras ou três verbos: sujeitar, resistir, fugir. Sujeitar, resistir, fugir. Assim como também fala sobre três pessoas, os três personagens aqui nesse versículo. Fala sobre Deus, fala sobre o diabo e fala sobre nós. Mas interessante que não coloca Deus contra o diabo, ou não coloca o diabo contra Deus, mas coloca a nossa posição para com Deus e coloca a nossa posição para com o diabo, e o que vai acontecer mediante isso. Coloca em nossas mãos a responsabilidade de nós nos comprometermos com Deus, de nós termos uma ação diante de Deus, que é nos sujeitar a Deus, ao querer de Deus, à vontade de Deus, ao chamado de Deus. Então estamos diante ou debaixo da vontade do Senhor, e quando o inimigo vem, resistimos o inimigo, aí ele se afasta, aí ele foge. Então Tiago começa a orientar a igreja, essa palavra é para nós, igreja do Senhor, que nós passamos situações difíceis a cada dia, nós percebemos que está diante de nós uma situação, eu vou me
sujeitar a Deus neste momento ou não? Eu vou resistir o diabo neste momento ou não? Eu vou continuar resistindo ao diabo? Eu vou continuar me sujeitando à vontade de Deus ou não? Então nós temos que nos preocupar com isso. Temos que receber essa palavra no nosso coração com alegria e saber que ela é para nos orientar, para nós termos uma direção do Senhor, para que quando o inimigo vir nos confrontar, nós temos que saber se nós estamos nos sujeitando a Deus, e se nós estamos resistindo ao diabo, ele vai fugir, irmãos. Ele não vai continuar, ele não vai permanecer, e ele não vai vencer. Amém? Amém? Amém. Oh, glória. Fica acordado aí, irmãos. Tem café aí, Loureiro? Não tem? Misericórdia. Se tiver, já dá um pouco de café para cada um. Já ajuda. Já ajuda a ficar acordado. Estratégia, né? Vamos colocar café lá perto da água. Glórias a Deus, irmãos. Queridos, nós temos uma grande questão, porque a palavra nos orienta a submeter a Deus. A palavra nos orienta a resistir o diabo. Só que o que nós muitas vezes fazemos, nós resistimos a Deus. E quando nós resistimos a Deus, nós estamos nos sujeitando ao diabo. Aí a ordem das coisas muda. Aí a frase ou o versículo ele muda em nossa realidade. Por isso a nossa preocupação de recebermos e transmitirmos a palavra e lutarmos, todos nós lutarmos a cada dia, para que a gente não venha resistir a Deus, para que a gente não venha se sujeitar ao diabo, submeter ao diabo. Porque se nós resistirmos o diabo, ele foge. Mas se nós nos sujeitarmos a ele, quem vai fugir? Não será ele, irmãos. E as pessoas estão fugindo de muitas situações. As pessoas estão fugindo desesperadamente das ações, o resultado das ações, porque resistiram a Deus, se sujeitaram ao que o diabo colocou ali, e a pessoa então se envolveu, fez, se entregou, participou, não resistiu ao diabo, mas se sujeitou ao diabo, porque estava resistindo a Deus, e aí se sujeitou ao diabo. E aí quem começa a fugir não é o diabo, é a pessoa, começa a fugir, pode ir por um canto, pode ir por outro, de forma desesperada, foge das situações, foge dos acontecimentos, porque não tem conseguido fazer o que este versículo está falando para nós fazermos. E o versículo ensina que o diabo vai fugir, mas uma vez que se nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos o diabo, aí ele fugirá. Essa é a direção, essa é a estratégia, essa é a orientação, essa é a palavra, este é o caminho, essa é a forma. Não tem segredo, não tem muitos detalhes não. É simplesmente fazermos isso e recebermos do Senhor a direção e resistirmos a cada dia o inimigo das nossas vidas. No contexto desse versículo, ou seja, nesse próprio texto, fala também que Deus resiste, mas Deus resiste os soberbos e dá graça aos simples, aos humildes. Então não resistamos ao Senhor, mas vamos nos sujeitar ao nosso Deus e vamos resistir o inimigo. Jesus, irmãos, ele veio para fazer a vontade de Deus. Um dos momentos em que nós vemos que Jesus se sujeitou a Deus e resistiu o diabo, como Tiago escreve aqui, capítulo 4, versículo 7. Então Jesus, diz a palavra, que foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. Então ele se sujeitou, se submeteu a Deus, ao Espírito Santo, para ser conduzido até o deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus sujeitou a vontade de Deus quando ele permaneceu por 40 dias, 40 noites, em jejum, ali naquele deserto. E aí depois de tudo isso, aí ele teve fome. E diz a palavra que Satanás, o diabo, se apresenta diante de Jesus e começa a falar com ele, fala 3 vezes para ele. Desafia, fala, tu não és o filho de Deus? Se você é filho de Deus,
transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, te lança aqui abaixo. Olha, tudo isso eu te darei se prostrar me adorares. Então Jesus, ali naquele momento, ele estava se sujeitando a Deus e ele estava resistindo ao diabo. E nessas 3 vezes, as 3 tentativas, as 3 insistências do diabo contra Jesus, essa leitura, essa palavra nos fala que então Jesus estava ali e resistiu nesses 3 momentos do diabo. E aí o diabo saiu da presença de Jesus. Então nós vemos o que o diabo fala aqui para nós, para a igreja. Nós vimos que Jesus fez isso, se sujeitou ao querer de Deus. Foi difícil para ele, como homem, como carne, ali no deserto, com fome, 40 dias. Foi difícil, mas ele se sujeitou a Deus. E quando o diabo tentou contra ele, ele resistiu o diabo, até que ele, diabo, fugiu de diante de Jesus. Jesus, irmãos, é nosso exemplo para tudo. Nós podemos lembrar de outros personagens, mas Jesus Cristo sempre é, sempre será o nosso melhor e maior. A situação que Jesus viveu, algo que Jesus passou aqui na terra, e aí nós olhamos para Jesus e pensamos: Jesus fez para nós vermos que é possível fazer. Ele fez que era necessário se fazer. Ele submeteu a Deus que era necessário. Ele resistiu ao diabo que era necessário. E nós temos que fazer a mesma coisa, que nós somos cristãos. Cristão quer dizer pequenos cristos, ou seguidores de Cristo. Então nós somos cristãos por causa disso, porque estamos em Cristo. E Cristo quer dizer ungido. E o Senhor tem trazido uma unção sobre a igreja, sobre as nossas vidas. E a palavra que é a vida, que é a vitória, que traz fé sobre nós, é para isso. Porque às vezes nós passamos uma situação e nós pensamos: mas como eu vou fazer isso? Mas se Deus está te falando para você fazer, faça. Como eu vou continuar fazendo assim, vivendo assim? Se Deus está falando para você fazer, faça. Porque desta forma você vai estar se sujeitando a Deus. Em situações que você tem vivido, você pode pensar e também falar: mas como é possível eu continuar resistindo ao diabo? É possível, porque a Bíblia nos ensina a fazermos isso. A palavra do Senhor não fala para fazermos algo que não seja necessário. A palavra do Senhor não fala para nós fazermos algo que não esteja ao nosso alcance. Então, se a palavra ensina a sujeitar a Deus, é possível e é necessário, e temos que fazer. Se a palavra ensina a resistirmos ao diabo, é necessário e é possível, temos que fazer. Porque o que o diabo mais quer, irmãos, afrontar, confrontar, insistir, lutar, vir de novo, de muitas formas, para que a gente pense: mas não estou aguentando mais resistir. Não dá para resistir, dá para resistir, porque o Senhor é na sua vida. Dá para resistir, porque o Espírito Santo de Deus é a tua fortaleza. Dá para resistir, porque o Senhor dos Exércitos te acompanha de dia e de noite. Em todos os dias a palavra do Senhor, que o Senhor está conosco, Ele é o Emmanuel, Deus conosco, está conosco em todos os dias, irmãos. Então dá sim, nós precisamos fazer isso, precisamos sujeitar a Deus, precisamos resistir no diabo, sempre. Não é só quando é fácil, mas só quando estamos nos sentindo mais fortes, mais preparados. É em todo momento, nós temos que fazer isso, porque o Senhor quer nos abençoar, mas o inimigo quer ver a nossa derrota. Deus tem preparado coisas maravilhosas para nós, para a nossa casa, mas o inimigo está sempre preparando situações, laços para nós. Nós façamos isso. Fomos chamados pelo Senhor para fazermos isso, para nos submeter a Deus, ao querer de Deus, à vontade de Deus, à direção de Deus, e resistirmos o diabo, irmãos, e ele vai fugir em nome do Senhor Jesus, amém? Então nós vemos esse versículo, que quando nós nos sujeitamos a Deus, ainda é necessário resistir o diabo. Mas tem uma coisa intrigante:
que se a gente resiste a Deus, nós já estamos nos sujeitando ao diabo. Porque Deus nos permite, Deus nos dá oportunidade, e o diabo vem com tudo para nos obrigar a fazermos aquilo que Ele quer. Essa é a diferença. Deus faz desse jeito. Deus, Ele nos quer vivendo uma vida livre para servi-lo, para buscá-lo, para nos sujeitar a Ele. Deus nos quer ver livres para isso. Mas a nossa preocupação é se nós estamos resistindo a Deus e nos submetendo ao diabo. É possível? É. Será que fazemos? Fazemos. Tem situações na Bíblia que alguém fez isso? Tem. Eu trouxe uma. Lembra do jovem rico? Ele vai até Jesus e fala: Senhor, olha, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Para receber esta bênção, Senhor. Jesus fala para ele: olha, cumpre os mandamentos. Ele se alegra, se empolga, se enche e fala para Jesus: ah, Senhor, eu faço tudo isso, está tranquilo, já fiz tudo. Ele achando que Jesus quer mesmo ser abençoado. Então faz assim: vende os teus bens e distribui aos pobres. Aquele jovem rico que estava achando que estava todo preparado, praticando tudo o que tinha que fazer, ele estava enganado. E talvez o motivo pelo qual ele foi até Jesus, para querer saber do Senhor o que mais ele tinha que fazer, talvez ele achasse que ele já tinha feito tudo e não teria mais nada. E Jesus fosse aplaudi-lo, fosse elogiá-lo, fosse citá-lo como exemplo para os demais: olha, faça como ele, olha, cumpra os mandamentos. Mas não. Jesus encontra naquela pessoa uma grande deficiência, um apego às suas finanças, uma dependência das suas finanças, idolatria às suas finanças, uma dificuldade de se afastar, de abrir mão das suas finanças. Então Jesus vai diante dele e, como o Senhor estivesse dizendo: olha, você veio até mim, olha, você está perguntando o que é necessário você fazer para ser digno de salvação. Então eu te digo: deixe os teus bens de lado e seja salvo. Jesus, em outras palavras, está dizendo isso. Você analisar o texto e entender o que está acontecendo. Mas naquele momento, aquele jovem não trava, desaba, fica triste, se afasta, fala: não, é melhor a minha riqueza. Vemos ali que aquele jovem, irmãos, aquele rapaz, aquele homem rico, ele resistiu Jesus e se submeteu ao diabo. Então nós vemos que é possível sim nós fazermos isso. Nós vemos que o inimigo ele vem e tenta realizar isso sobre as nossas vidas, irmãos. Então nós temos que vigiar a cada dia para que a gente venha conseguir permanecer resistindo ao inimigo e nos sujeitando à vontade de Deus. Maravilhoso que a palavra do Senhor nos fala que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. E como ela pode ser então impossível de servirmos, de seguirmos, de obedecermos, de fazermos, se a verdade do Senhor é essa, a palavra é essa, que a vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. Porque não vamos nos sujeitar à vontade do Senhor, à palavra do Senhor, à direção do Senhor, quando Ele tem falado para nós a cada dia: faça isso, temos que fazer, sirva assim, temos que servir, pague o preço, pagamos o preço, continua, temos que continuar, porque nós vamos nos submeter a Deus. Então a primeira parte estamos fazendo. Aí quando vir o diabo contra nossas vidas, é só resistirmos, porque já estamos nos sujeitando a Deus. Primeira coisa que o inimigo quer fazer contra a igreja, contra nós, é nos convencer que é melhor não sujeitar a Deus.
nos fazer pensar que é melhor, é mais fácil, é mais tranquilo, é mais leve, é mais rápido, se a gente não se sujeitar a Deus. Irmãos, em Atos dos Apóstolos, algo tremendo descido do Espírito Santo. Mas Jesus falou ali, tinha mais ou menos 500 pessoas. E Jesus falou para aquelas pessoas: ficar em Jerusalém até receber do alto a promessa. O poder de Deus viria. O Senhor falou, Ele vai ao Pai, mas Ele vai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que vai fortalecer os irmãos, a igreja, para vencer a cada dia, e trará dons sobre este povo, capacitará este povo a servir ao Senhor. Veja que 500 pessoas receberam a palavra do Senhor Jesus. Só 120 ficaram ali. 380 resistiram à palavra do Senhor e saíram dali, irmãos. E não viveram a promessa, o derramar do Espírito Santo de Deus ali. E às vezes nós já estamos no lugar certo, como eles já estavam. Já estamos recebendo a palavra de Jesus, como nós estamos. Mas o desafio é esse: nos sujeitarmos ao querer do Senhor. E de 500, só 120 se submeteram à orientação de Jesus. O resto saiu e não contemplou o mover do Espírito Santo. O Senhor sabe que nós temos nossa sinceridade em nosso coração, quando nós nos derramamos, pedimos, clamamos, suplicamos ao Senhor. Vamos desesperadamente diante do Senhor e apresentamos algo diante do Senhor. Como resposta, o Senhor prepara algo para nós. Aí neste momento, irmãos, temos que ter sabedoria e firmeza para estarmos nos sujeitando a isso que Deus preparou para nós. E não tem regras. Para cada um, Deus faz de uma forma. Cada um é bem diferente do outro, a vivência é diferente, a forma de pensar é diferente, a bagagem é diferente, a estrutura é diferente, irmãos, tudo é diferente um do outro. Então o Senhor trabalha de uma forma diferente, mas todos nós temos que fazer conforme Tiago escreveu aqui, e conforme Jesus fez no deserto. Nós temos que nos sujeitar a Deus, temos que resistir ao diabo, porque ele vai fugir, ele vai deixar, ele vai sair, irmãos. Creia nisso, que é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Não se empolgue, não permita que pessoas mal intencionadas, que querem não só facilitar o Evangelho, mas mudar o Evangelho, para que elas se sobressaiam dos demais pregadores. Pregador nenhum, irmãos, é maior que aquele que está ouvindo a palavra. Maior é Jesus, maior é Deus, maior é o Espírito Santo, maior é a palavra. Somos instrumento de bênção, somos canal na mão do Senhor, mas as pessoas estão aproveitando isso para se posicionarem sempre acima dos outros. E essa palavra é para todos nós, ninguém tem que fugir dessa palavra. Vamos ver se a igreja decorou. Primeiro nós temos que sujeitar a Deus. E aí nós temos que resistir ao diabo, irmãos. Temos que sair daqui com esta palavra no nosso coração. E se nós achamos que nós não fazemos isso, estamos enganados. Porque nós fazemos isso. Mas nós temos que lutar para mudar isso, para conseguirmos mudar isso em nossas vidas. Quando é que nós resistimos a Deus? Quando nós não conseguimos perdoar. Jesus ensina a perdoar e sujeitar ao Senhor
é receber a palavra do Senhor, a direção do Senhor e colocarmos em prática. E quando nós não perdoamos alguém, nós estamos resistindo a Deus. É isso, irmãos. É fácil de entender, difícil de aceitar, mas é fácil de entender. Sujeitar a Deus é começar a agir em função daquilo que Deus fala para fazermos. É começarmos a mudar a nossa mentalidade mediante aquilo que a palavra do Senhor tem falado para nós. Mediante o Espírito Santo de Deus tem nos incomodado, tem trazido em nosso coração, tem nos dado uma direção. O Espírito Santo fala, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E a gente resiste, a gente não vai. Fala para ele, fala para ela, abençoa, ora, ministra uma palavra. E a gente não vai, com medo, com timidez, constrangimento, insegurança. Tudo que é tipo de motivo e desculpa. Mas a questão é, com relação a isso, nós estamos resistindo a Deus. Não podemos resistir a Deus. Nós temos que fazer conforme o Senhor tem falado para nós, irmãos. Quando nós, assim como a dificuldade de perdoar, a dificuldade de amar. Mas amar o outro é estar se submetendo ao querer do Senhor, ao Senhor. E deixar de amar automaticamente é resistir ao Senhor. E nós temos que parar de resistir a Deus. E temos que começar a nos sujeitar ao querer do nosso Deus, irmãos. É para amar. É para amar. Temos que vencer isso. Amar só os amigos, não. A Bíblia diz, o Senhor ensina a amar o inimigo. Amar aquele parente chato. É amar. Temos que amar. O Senhor estabeleceu liderança na obra dele. E as pessoas não querem ouvir liderança. Muita gente não quer saber de ouvir liderança. E a Bíblia ensina que é bênção para o povo do Senhor receber a instrução da liderança. Se submeter ao querer de Deus é também ouvir a liderança. Porque a liderança foi estabelecida por Deus para trazer bênção na vida da igreja. Então nós precisamos nos submeter ao querer do Senhor. Quando nós ficamos protelando, adiando, deixando para depois o nosso chamado, Deus tem nos incomodado para fazermos algo, falando algo para ele, a gente tomar uma atitude, dar um passo de fé e começar a fazer na obra do Senhor, começarmos a desenvolver o nosso chamado na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós deixamos de atender esse chamado dentro do Senhor, estamos resistindo a Deus. Estamos deixando de nos submeter ao Senhor das nossas vidas, e isso é preocupante, porque o Senhor tem nos chamado para servirmos, para sermos usados pelo Senhor a cada dia. Então se dispõe a igreja a fazer a obra, a servir ao Senhor. A Bíblia fala que nós somos membros do corpo de Cristo, e o Senhor dispensa sobre todos os dons. A capacitação do Espírito Santo do Senhor sobre a igreja não está limitada sobre a liderança, é sobre a igreja. Os dons, o ministério, o chamado, o poder do Espírito Santo do Senhor está na vida da igreja. É contra a igreja, o inimigo não pode. Nós temos que estar firmes como igreja. Isso é nos submetermos, é nos sujeitarmos ao querer do nosso Deus, irmãos, atendermos o chamado. Não sei fazer. A gente tem que parar de falar isso. Não sei fazer, nunca fiz, tenho dificuldade, não estou bem para fazer. Essas coisas têm que ser passado. Temos que viver diferente para nos submetermos à vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é
é essa: desenvolvermos tudo aquilo que Deus tem nos chamado para desenvolvermos, irmãos. Tudo aquilo que Deus tem trazido sobre nossas vidas para nós fazermos para Ele, é para o Senhor, é para que outras pessoas sejam abençoadas, e assim nós vamos nos sujeitar ao querer de Deus, e isso é bênção para nós. Já pensou se a gente estivesse no salão lá embaixo ainda? Mas a gente sujeitou ao querer de Deus. Deus falou para a gente vir para cá. Teria a condição, humanamente não. E mesmo assim, mais da metade nos abandonou pelo caminho. É depender de Deus, irmãos. É depender do Senhor. É submeter ao querer de Deus. Quando nós temos todas as condições e Deus não falou para fazer, é melhor não fazer. Quando nós não temos nenhuma condição e Deus manda fazer, é melhor fazer. Isso é sujeitar ao querer de Deus. Deus não depende e Deus não quer que a gente fique dependendo de todo estar favorável. Quando Abraão sai, Deus o chamou para uma missão. Existe um certo momento em que está ele, o sobrinho, e ele foi chamado, a bênção está sobre ele, então ele se preocupa. E é onde nós conhecemos a palavra de louvor sobre isso, que o Senhor abençoaria na entrada, na saída, onde for, no campo, na cidade. Bem-aventurado serás. Porque Abraão estava se sujeitando à vontade de Deus. Então ele não precisava ficar preocupado e olhando para as campinas, para a planície, para toda aquela montanha verde, tudo bonito, é para lá que eu vou, lá está a bênção. Ele não se preocupou com isso. O sobrinho se preocupou, mas a bênção estava sobre ele, porque ele estava dependendo de Deus, porque ele estava se submetendo ao querer de Deus. E talvez nós estejamos olhando para a situação das nossas vidas e não estejamos vendo muita coisa legal, boa, muita coisa de trazer contentamento, satisfação, alegria. Talvez não consigamos olhar isso. Mas é neste momento que nós temos que entender que nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus. E o que Deus falar para fazermos, nós temos que fazer, porque Ele sabe. E é Ele que realiza. Em muitos momentos nós não vamos entender porque nós temos que estar em algum lugar, porque nós temos que falar com uma pessoa, porque nós temos que vir neste lugar, porque nós temos que ouvir uma direção que temos que fazer, mas nós estamos sujeitando à vontade de Deus. Essa é uma parte da bênção. A outra parte é resistir o diabo e continuar resistindo o diabo, e sempre resistir o diabo. Amém? Fique em pé, igreja. Glórias ao Senhor. Nesta semana, com certeza, nós teremos oportunidade de lembrarmos essa palavra. Em algum momento nós vamos lembrar que nós lemos aqui, foi ministrado, que nós precisamos sujeitar a Deus. E aí nós vamos olhar para a situação e pensar, mas isso é difícil. Mas nós temos que nos sujeitar a Deus. E aí nós vamos ter a situação que nós vamos pensar, é difícil, como eu vou continuar resistindo ao diabo? Mas nós vamos lembrar pela palavra que nós precisamos fazer isso, porque ele é insistente. Com Jesus no deserto, ele insistiu pelo menos 3 vezes. Acredito que não foi para a quarta, para a quinta, para a sexta, porque Jesus depois falou para ele: vai, somente o teu Deus adorarás. E aí mandou embora. Mas resistiu 3 vezes. Feche os teus olhos.